Muito bem, amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube, canal que você pode participar deixando o seu like aí, né, clicando no joinha, pode se inscrever, pode comentar e pode nos ajudar divulgando aí o link nos canais nos grupos de WhatsApp, né? Então graças a você que nós estamos aqui, né, nesse canal independente no YouTube, e sem amarração com ninguém, né? Claro, tendo o apoio do público e tendo o apoio dos empresários que estão nos ajudando aí, né? E claro, precisamos de mais apoio, né? Precisamos de mais apoio aí por parte do nosso público e por parte dos empresários locais também, né? E começando com as informações aqui, não se fala em outra coisa, não se fala em outra situação a não ser sobre a taxação sobre produtos brasileiros, né, pelos Estados Unidos, pelo governo Donald Trump. E ontem eu gravei o vídeo, né, e joguei no YouTube, era lá por volta de 19 horas, 20 horas, né? E eu tinha falado já que a primeira coisa que o governo, STF, quem fosse, né, da atual situação de governo aí, colocaria a culpa em Bolsonaro, no Eduardo Bolsonaro e no restante, né, da oposição, chamando de vira-latas, como a Esbanja ontem falou, né, para a imprensa. Como o Lula veio, vociferou várias e várias outras coisas, mas o Lula provocou, né? Provocou, desafiou, se sentindo um pitbull, quando na verdade é um guaipequinha dócil de madame, né? Não aguenta com pitbull. Pitbull é quem ele está enfrentando. Não sei de onde que eles tiram que o Brasil tem condições de enfrentar uma guerra comercial com o gigante que é os Estados Unidos. Não tem, hoje não tem, não adianta sonhar com isso, não tem, né? E foi o Lula, né? Infelizmente o Lula vem agindo como idiota já faz algum tempo, desde os seus primeiros mandatos. É que antes caía, né? Lula sempre foi um idiota, um imbecilizado, só que era carismático diante do público, diante de uma turma que o fez, né, através do marketing, um carismático. Mas sempre foi marionete do sistema. E passou o tempo, ele envelheceu e continua agora um idiota sem nenhum carisma. Uma figura que chega a ser deprimente, né? E é cruel a realidade que ele impôs ao Brasil. Uma situação que jamais foi vista na história, né? Só defende Lula mesmo quem é de esquerda, quem é petista, na sua ignorância ou daqueles que se aproveitam das benesses, né, do poder. O Lula, com a sua imbecilidade, ainda não percebeu contra quem ele está lutando, né? E agora, claro, eu disse ontem também no vídeo, vai partir para reciprocidade. É um erro absurdo, né? Porque já foi avisado da carta que se houver reciprocidade vem mais, né? Vem mais fundo. E quem vai pagar o preço é o povo brasileiro, né? Não tem jeito, é o povo que vai pagar. As grandes empresas é que serão prejudicadas. Não, todos nós seremos prejudicados. Porque um governo passou o tempo inteiro, desde que assumiu, provocando, né, o governo Trump. No governo Biden, ele já teve um probleminha, né? Só não foi pior porque o governo era de esquerda também nos Estados Unidos. Naquela ocasião em que 2 navios iranianos atracaram no Rio de Janeiro, ali houve problema com os Estados Unidos. E o Donald Trump, desde que ele assumiu, no dia 20 de janeiro, ele foi claro que ele investigaria essa situação. E a coisa vem vindo aí, né? Enquanto o Brasil vai amargar essa tarifa de 50% para vender ao maior mercado consumidor do mundo, a Argentina está em negociação avançada para zerar a tarifa em 80% dos seus produtos e pagar 10% para o restante aos Estados Unidos, porque está do lado certo. E se a gente enumerar, né, as situações em que o Lula desafiou o governo Trump, né? Eu até vou colocar um vídeo aí para você ver de só algumas coisinhas, não vou colocar nem as piores coisas que ele falou desafiando o Donald Trump, né? O Lula, por exemplo, antes, na eleição, ele comparou o Trump ao nazismo. Depois em que o Trump assumiu, ele meio que deu uma mudada, pediu uma desculpa, mas não pediu assim com contundência.
Em relação ao judiciário brasileiro que o Donald Trump afirmou, existe sim uma perseguição, clara perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que nem devia estar sendo julgado no STF, né, porque ele é um ex-presidente, né, ali é julgado o foro privilegiado, ele não é mais um presidente, né, então ele não deveria estar sendo julgado no STF. As aberrações jurídicas e as perseguições vêm acontecendo a todo momento, com o STF atropelando, né, a Constituição, passando por cima. Só para ter uma ideia, o Moraes suspendeu a rede social X. A Janja, a primeira-dama, né, a esposa do Lula, ofendeu publicamente Elon Musk, né, quem é que não lembra. Depois o Lula deixou a embaixada nos Estados Unidos vaga por meses. O STF voltando a falar, só estou listando algumas das coisinhas aí, né? O STF voltou a emitir ordens contra o Google, contra a Meta e contra o X, né? No tempo em que o governo estava muito poderoso. E o Lula recebeu navios de guerra no Irã, no Rio de Janeiro, e esse aí é um fato que está pegando até hoje. O Donald Trump prometeu investigação a fundo, né, rigorosa, em relação a esses navios de guerra que atracaram no Rio de Janeiro, logo no início do seu governo. A Alckmin foi à posse do presidente iraniano cercado de terroristas. Lula elogiou Cristina Kirchner, que foi condenada, que está condenada por corrupção. Trouxe pela FAB, né, através da FAB, a ex-primeira-dama do Peru, também condenada por corrupção. E comparou Israel ao nazismo em plena guerra contra o Hamas. Só escolheu o lado errado. E em todas as escolhas era citado os Estados Unidos, né? E é bom lembrar que eles deram risada, né, do Eduardo Bolsonaro, porque eles culpam o Bolsonaro. E é lógico que quando o Eduardo Bolsonaro ficou lá nos Estados Unidos, ele ia trabalhar para isso, ele falou, né, só volta ao Brasil no momento em que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, for colocado no seu lugar. Isso não aconteceu, ele não vai voltar, né? E só vai voltar quando isso acontecer. E não houve mentira no relato feito, né, pelo Eduardo Bolsonaro do que está acontecendo no Brasil. Apenas foi colocada a verdade. E aí, quem é um pouco esperto, quem tem um pouco de neurônio, né, vai entender que aqui no Brasil nós estamos passando por uma corrupção, por uma corrupção sendo defendida pelo Judiciário. E o Judiciário praticamente atropelando, né? Praticamente não, atropelando o Congresso Nacional, atropelando o próprio presidente Lula. A gente sabe que o governo Lula defende o STF e o STF defende o governo Lula. E a guerra contra os Bolsonaro ultrapassou, né? Ou seus aliados ultrapassou as 4 linhas da Constituição. E ultrapassou fronteiras também, né? Ultrapassou as leis de outros países, como foi o caso dos Estados Unidos, com essa ordens secretas contra o Google, contra a Meta, contra o X, né? Enfim, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes tentou impor multas, sanções contra norte-americanos e contra residentes, né, lá nos Estados Unidos, onde ele não pode atuar, né, sem consultar, por exemplo, os Estados Unidos. Ou seja, atropelou o que tinha que atropelar, né? É aquela história, quando se chega ao poder, o poder também derruba a autoridade, porque ela acha que ela tem o poder acima de tudo. E uma hora você acaba sempre topando com alguém mais poderoso que você. Não adianta querer atropelar todo mundo. Pode demorar tempo, pode levar tempo, mas vai uma hora acabar encontrando problema. Sabe aquela história que a gente sempre fala? A conta uma hora chega? A conta está chegando. E Donald Trump avisou, né? O Donald Trump e o governo norte-americano normalmente ele assim, costuma mandar recado, né? Sempre mandou recado. Para com isso, né? Para com isso. O BRICS não é uma ameaça, mas se começar com essa história de querer derrubar o dólar, isso é uma guerra comercial grande, né? Nem a China, nem a Rússia fizeram isso, né? E aí, por achar que está sendo protegido pela China e pela Rússia, o Lula, para fazer uma média, quis confrontar. É aquilo que eu falo. É um guaipeca se sentindo um pitbull querendo atacar, né? Quem de fato é pitbull, né? E não um guaipeca.
E aí acaba sofrendo essas sanções aí que quem vai pagar, quem vai se ferrar é o povo brasileiro. Vou colocar um vídeo aí para você ver de algumas das asneiras que o Lula falou. São poucas essas que eu tô colocando aí. Depois a gente coloca mais. Não são os mais absurdos, porque ele falou mais coisa aí, né? Aliás, o Lula, quando fala, só fala besteira. Ele está estudando aí um pronunciamento em rádio e TV, né? Eu acho que hoje ou amanhã. Tem que falar. Deixa ele falar, vamos ver o que vai acontecer, porque ele só tem feito besteira. E a culpa de tudo que está acontecendo, dessas taxações de 50%, é culpa do Lula, é culpa do STF. E repito, né, o governo Lula defende o STF e o STF defende o governo Lula. Então os dois são culpados nesse momento do que está acontecendo. Dá uma conferida aí nesse vídeo e vamos continuar com as informações. O presidente Lula criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente Lula voltou a fazer críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente Lula diz que acredita que a política econômica dos Estados Unidos não vai dar certo. Nós não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião dos BRICS. Não adianta o Trump ficar gritando de lá. Fale manso comigo. Fale com respeito comigo. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil. Ele precisa saber que o mundo mudou. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Olha, veja, eu penso que o presidente Trump, ele tem que pensar como habitante do planeta Terra. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos. Eu não sei o que vocês pensam. Mas eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Pois é, foi isso aí, né? Foi isso uma das coisas que ele falou aí. Mas, e aí, rapaz, tá todo mundo bravo, né? Do PT tá todo mundo bravo. Ontem o Janones, não é do PT, mas é da base do governo, é esquerdista, né? Ele quase saiu no tapa com um monte de deputados, né? Ele quis, no momento do pronunciamento do deputado Nicolas Ferreira, ele quis atrapalhar. E aí ele acabou, né, sendo confrontado por outros deputados da oposição. E aí, aquela coisa, né, de esquerdista, né, bate na minha cara, pedindo agressão para usar isso contra os deputados. Daquela ceninha que eles sempre fazem, né? E o Janones, que quase não comparece, é um dos mais faltosos deputados, e aparece só para tumultuar, né? Só quando é situação de tumulto. E aí apareceu a Gleisi Hoffmann, irritada. Os jornalistas da Globo, quem costuma dizer isso é o Luiz, o marqueteiro, que hoje está na Revista Oeste, né? Ele disse que estava um clima de velório, e hoje está um clima de velório, com os jornalistas tropeçando nas palavras, né? Porque Globo News, Rede Globo são assessoria de gabinete praticamente do governo Lula, né? E eles compraram a briga do governo Lula mais uma vez, né? Nessa situação aí contra os Estados Unidos, né? Mas, e colocaram a culpa, claro, né, em Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, enfim. O STF não se pronunciou muito, mas também o Alexandre de Moraes falou em culpa do Eduardo Bolsonaro, que ele mesmo, né, em um jantar, depois que o Eduardo Bolsonaro ficou lá nos Estados Unidos, ele mesmo, né, e isso vazou para a imprensa, ele fez questão que ela fosse vazada para a imprensa, foi chamado de covarde, de bananinha, de fujão. Agora não é mais, né? Agora ele é o culpado por tudo isso. Então, a gente sabia que isso ia acontecer. Podia demorar, porque existe um processo legal dentro dos Estados Unidos, né? Não é assim, vamos atropelar de qualquer jeito. Não é igual no Brasil, né? Em que se passa por cima da Constituição. Então havia um processo, havia todo um trâmite e chegou, está chegando. E ainda falta os ministros do STF, né? Os ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes, está na mira dos Estados Unidos. E por duas leis, né? O IEPA, né? E a Lei Magnitsky, que pode ferrar com a vida financeira de todos eles. E aí fala assim, mas ele pode usar parente, movimentar? Não pode. É com parente, é com até terceiro grau, parente até em terceiro grau, né? Cunhado, com cunhado, enfim, né? Ele vai ter problema, eles terão problemas, né? E nada disso estaria acontecendo, absolutamente nada disso estaria acontecendo se nós não estivéssemos vivendo essas perseguições políticas, essas aberrações jurídicas, né? Reclamam que os Estados Unidos está vindo com sanções, mas se não tivesse acontecido esse tipo de perseguição, nada disso estaria acontecendo.
Então é preciso pisar no freio, ou para agora, ou continue dobrando a aposta. E aí, nós vamos ver até onde vai parar isso aí. E, claro, né, eu estava falando aí dos petistas bravos, dos esquerdistas bravos, Lindbergh Farias bravo, o novo presidente eleito do PT, o Edinho Silva, perdeu o senso do ridículo, partiu para agressão sem nexo e totalmente irresponsável contra o presidente Donald Trump. Essa situação vai ficando insustentável, né? Ele comentou sobre a visita de Lula a Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, que foi condenado por corrupção, e disse que teve caráter pessoal, muito diferente da manifestação de Donald Trump em apoio a Jair Bolsonaro. Por que com eles é diferente, né? Ele disse que o Lula foi visitar uma pessoa com quem tem intimidade, uma relação de décadas, e disse pensar que isso aí é muito diferente de uma manifestação de Trump sobre Bolsonaro, que é em decorrência de encontros dos BRICS. Na sequência, o Edinho cometeu a gravíssima ofensa, né? As ofensas que eles gostam de cometer, achando que são poderosas demais. Abre aspas para o Edinho Silva, né? Ele disse que é um posicionamento de um presidente autoritário que, na minha opinião, é o maior líder fascista do século XXI. As perseguições que acontecem aqui no Brasil, eles acham que isso é normal. Eles insistem numa trama golpista, né? E o autoritário, o ditador, é o Donald Trump, né? Eles que vivem ao lado de ditadores, né? Tá aí Maduro, pra gente dizer, ao lado de terroristas, Irã, Hamas, e o autoritário, né? E o ditador é o Donald Trump, para eles, né? E as coisas, como eu disse agora há pouco, não vai ficar só pro governo Lula, não vai ficar só pro atual governo, né? Vai respingar, por exemplo, no ministro Alexandre de Moraes, que está, né, no alvo, aí, que está na alça de mira de sanções aí do governo norte-americano. E a Procuradoria-Geral da República, a PGR, não esperava entrar no foco dos Estados Unidos, que tem direcionado sua munição ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, e ao governo Lula. Isso mudou. Uma carta enviada pelo senador republicano Shane David Jett acendeu o alerta lá na PGR, lá na Procuradoria-Geral da República. E o parlamentar americano pede esclarecimento sobre medidas adotadas pelo Ministério Público Federal e pela Procuradoria-Geral da República do Brasil para combater ilegalidades noticiadas na imprensa brasileira e internacional diante da possibilidade de sanções americanas. Segundo o jornalista Paulo Capelli, do site Metrópolis, que é um jornal de esquerda, né, Gonê e delegados da Polícia Federal também entram agora na mira de sanções dos Estados Unidos sob argumentos de que dariam sustentação às supostas ações ilegais do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Inicialmente, a Casa Branca planejava sancionar apenas um magistrado do STF de modo a analisar quais outras autoridades continuariam apoiando o ministro. Após o novo movimento de Trump de iniciar um tarifaço, auxiliares do presidente norte-americano dizem não se surpreender caso o escopo das sanções seja ampliado já em um primeiro momento. Ou seja, começou, né? Começou. E parece que não vai parar tão cedo, né? Parece que a situação agora... E aí vem a coragem no Brasil também, que é o que precisava, né? Não adianta esperar as coisas dos Estados Unidos, não adianta esperar soluções dos Estados Unidos, é preciso que o povo acorde, né? E vamos ver o que vai acontecer, porque eu tenho certeza, né? O povo brasileiro tem certeza de que não vai ficar do lado do governo Lula. A mais absoluta certeza de que o povo não fica do lado do Lula. Bom, mas antes de falar de qualquer reação, vamos falar dos nossos anunciantes, né, dos nossos parceiros comerciais, a Coop Home Office, né? A Coop Home Office que vem aí com um grande projeto inovador, moderno, arrojado e traz para você aí grandes novidades. Um sonho de você ter um apartamento no centro da cidade, num dos prédios, no prédio mais moderno e bonito da cidade, ele é possível, né? Ele é um sonho totalmente ao seu alcance. Aquele prédio que está sendo construído ali na Rua Deputado Aral Moreira, com 3 anos e 6 meses aí, né, de construção, já em fase de conclusão, esse é o prédio da Coop Home Office, da Coop Incorporadora e Construtora, né, que vem trabalhando firme para realizar o sonho do Ponta Poradense. O prédio está sendo construído na Deputado Aral Moreira e ali, na Rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil e a Antônio João, na frente de onde está sendo construído o prédio, está o nosso plantão de vendas, a equipe Coop Home Office, que está sempre pronta para lhe atender
da melhor forma possível. Você entrando, né, pela Rua Deputado Aral Moreira, no Mercado Bom Gosto, ali no térreo, antes de você subir para sua compra, você já vai ver ali a maquete, né, do prédio que está sendo construído ali na frente e já vai ser automaticamente recepcionado pela nossa equipe do plantão de vendas da Coop Home Office. Ali você vai conhecer todo o projeto, você vai conhecer a planta do prédio, além de olhar, né, e entender como é que vai funcionar através da planta, através da maquete que está ali, né, disponibilizada, e você vai ficar a par de quais são os planos que você vai ter para adquirir, né, os apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e também salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É um sonho perfeito, é a perfeição, né, de escolha para você que gosta de morar bem e empreender, né? Você vai ter ali acesso a várias coisas boas que a Coop Home Office, vai oferecer para você, né, que vai fazer parte desse grande projeto, desse projeto inovador e moderno. Lembrando para você que ainda não conhece a Coop Home Office, o prédio está sendo levantado ali levantado já foi faz tempo, né? Está em fase de conclusão ali na Rua Deputado Aral Moreira, e é um prédio que vem para deixar a nossa Ponta Porã ainda mais bonita, né? E que vem para modernizar ainda mais a nossa Princesinha dos Ervais. Então, entre em contato, vá lá, né? Não fique acanhado, né? É só chegar ali na nossa equipe do plantão de vendas e você será muito bem atendido. Repetindo, ali a equipe de vendas da Coop Home Office vai deixar você a par de todos os planos que você vai ter para ter acesso, né, aos apartamentos de 43 metros quadrados, de 43 a 259 metros quadrados, e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É um grande empreendimento inovador, moderno e arrojado da Coop Home Office, que vem para modernizar ainda mais a nossa Princesinha dos Ervais. E também temos, né, conosco a Futura Soluções Agrícolas, que é representante para o Mato Grosso do Sul da Eurofilt. A Eurofilt é uma empresa referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel. E está presente em mais de 12 países aqui no município, né, de Ponta Porã. O representante, o distribuidor oficial é a Futura Soluções Agrícolas, né, que está sempre trabalhando aí ao lado do homem do campo, com trabalho de máquinas e implementos agrícolas, venda de imóveis rurais e urbanos. Você que está com vontade de mudar da cidade para o campo, né, é só entrar em contato com a Futura Soluções Agrícolas, que eles vão disponibilizar para você aí alguns imóveis rurais. E você que está querendo fazer o caminho contrário, vir do campo para a cidade, também é só procurar a equipe das soluções, da Futura Soluções Agrícolas, né, que fica ali na Rua Lino do Amaral Cardinal, praticamente do lado ali, né, da BR-463. Abraço à equipe da Futura Soluções Agrícolas, que sempre trabalha lado a lado ao homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. Voltando às informações, os senadores Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, e Magno Malta, do PL do Espírito Santo, protocolaram um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. E o pedido foi protocolado ontem. Eles acusam o magistrado de conflito de interesses, ativismo judicial e envolvimento indevido em eventos de cunho político partidário. Girão argumenta que o Brasil enfrenta um cenário de caos institucional marcado por insegurança jurídica. Ele descreve uma situação de inversão de valores na qual ministros do STF assumem o papel de poder moderador. E entre os principais fundamentos do pedido, Girão menciona a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7.580, proposta pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, relacionada à recondução de Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. De acordo com o senador, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, fundado por Gilmar Mendes, firmou um contrato milionário com a CBF, ainda sob a gestão de Edinaldo, o que configura conflito de interesses.
Apesar disso, o ministro não se declarou impedido nem solicitou a redistribuição do caso. Girão criticou também a atuação do STF no julgamento sobre o imposto sobre operações financeiras, o IOF, no qual a corte teria usurpado funções do legislativo ao legislar sobre o tema. Para o parlamentar, o Senado não deve aceitar que o judiciário exerça um papel moderador. Ele afirmou que uma eventual participação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União da Amapá, na reunião conciliatória convocada por Alexandre de Moraes, representaria uma validação de postura interventora do STF, o Supremo Tribunal Federal. O senador mencionou ainda a presença de Gilmar Mendes em um ato político na inauguração de um trecho duplicado da BR-163 em Diamantino, no Mato Grosso, município administrado pelo próprio irmão. Girão sustenta que o ministro do STF não deve participar de inaugurações de obras públicas, né? E outro ponto destacado foi o ativismo judicial do magistrado em favor da homologação de acordos trabalhistas por sindicatos. O senador afirma que o ministro usou sua influência para impulsionar o projeto de lei número 2690/2025, que trata do assunto. Agora o Senado, o parlamento pode aproveitar essa onda, né? Porque estavam todos amedrontados. Não é o caso do Girão e não é o caso do Magno Malta, mas a maioria estavam amedrontados, né? Com a atuação firme, né? Do STF, né? E em defesa do atual sistema, em defesa do atual governo. Mas agora vamos ver que muda, né? Mas eu vou voltar a repetir. O que tem que mudar e precisa mudar é a atitude do povo, a atitude da população brasileira, né? Que não pode aceitar esse governo e, no caso, sendo defendido pelo STF, nos jogando numa situação como que está o Brasil hoje, né? E essa taxação de produtos sobre os produtos brasileiros aí de 50% por parte dos Estados Unidos, ela vai começar a ser sentida, né, pelos brasileiros, pelo povo pobre, a partir do dia 1º de agosto. Então é preciso que haja uma reação, né? É preciso que haja uma reação imediata. E falando mais uma vez de apoios, né, das empresas que estão conosco, vamos falar dos profissionais, né, da Solo Forte, que estão aí sempre trabalhando com planejamento, consultoria e agricultura de precisão, com foco em manejo para o aumento da produtividade das lavouras. E a Solo Forte tem em sua composição profissionais com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. O povo profissional, né, da Solo Forte, que é um povo competente, trabalha estreitamente ao lado dos produtores rurais, utilizando decisões que são fundamentadas em dados para aumentar a produtividade e alcançar grandes resultados juntos, atuando juntos. As equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, o que garante, né, um acompanhamento de perto, um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. E os profissionais da Solo Forte implementam práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e diminuem muito, né, os riscos e protegem assim os investimentos dos clientes Solo Forte. São utilizadas também pelos profissionais da Solo Forte tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras, o que garante colheitas abundantes, fartas e de alta qualidade. É a equipe Solo Forte trabalhando ao lado do grande e do pequeno produtor aqui em Ponta Porã e em toda a região de fronteira. Quem também está conosco é a conveniência Baturité do nosso amigo Carlinhos Dalzacker, ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, né? Já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Sarmento. E ali você pode tomar aquela cervejinha gelada, num ambiente gostoso, num ambiente familiar. Você que não está afim de tomar uma cerveja, pode tomar uma bebida destilada, um uísque, vodka, um vinho, né? Também tem aquela cachaçinha de Minas, né, que está fazendo muito sucesso, segundo Carlinhos Dalzacker, ali na conveniência Baturité, uma dose única, né, de uma
pinguinha de alambique, né? Para quem gosta é uma maravilha. Então tem uma cachaça de alambique, uma cachaça de Minas, né? Lá na conveniência Baturité. E você que não é chegado em bebida alcoólica, você pode, né, aproveitar e escolher ali os refrigerantes e sucos das mais variadas marcas que tem lá na conveniência Baturité. Para criançada tem doces, salgados, enfim, né? Também bastante variedade para molecada. E para você que não tem paciência com filas de supermercado, pode ir lá no Carlinhos Dalzac, na conveniência Baturité, que é uma conveniência bem surtida. Com certeza você vai encontrar lá o que você precisa, né? E vamos dar só um giro aqui, né, nas nossas informações, porque depois dessa atitude ontem do Donald Trump em relação ao Brasil, né, não se fala em outra coisa. A gente vê a reação, né, por parte dos esquerdistas do governo Lula, do STF, que ainda não se manifestou diretamente, mas tem aí, né, uma postura defensiva, e ver também, né, o pessoal da oposição ao governo que está se mexendo bastante, né, em relação a isso, e claro, né, defendendo a atuação dos jornalistas Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, do Alan dos Santos, e também do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Então essa situação ainda vai longe, mas aquilo que desdenharam, principalmente a situação, né, o governo, né, e a base de governo, e a imprensa, que desdenharam, deram risada, aquela gargalhada acabou, né? Aquelas chacotas, né? Por enquanto tem uma pausa aí, né? Porque parece que vem mais coisa aí vinda dos Estados Unidos. Bom, vamos falar um pouquinho de esporte, porque o Campeonato Brasileiro no fim de semana volta e estava todo mundo com saudade do Campeonato Brasileiro. Amanhã eu quero trazer para vocês aqui a tabela do fim de semana da Copa dos 40 de futebol suíço e também da segunda rodada lá da Copa Integração dos Assentamentos lá no distrito de Nova Itamaraty. Hoje nós vamos falar só dos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Nós vamos ter a 13ª rodada começando no sábado, com Flamengo e São Paulo às 15h30 no Maracanã. No Beira-Rio, no mesmo horário, tem Internacional e Vitória. No Mané Garrincha, às 17h30, lá em Brasília, no Distrito Federal, tem Vasco da Gama e Botafogo. Lá em Salvador, também no sábado, às 20 horas, tem Bahia e Atlético Mineiro. Na Neoquímica Arena, domingo, 18 horas, tem Corinthians e Red Bull Bragantino. Das 19h30, também do domingo, tem Cruzeiro e Grêmio no Mineirão, em Belo Horizonte. Já no Castelão, o Fortaleza vai jogar contra o Ceará também às 19h30. Na segunda-feira, tem Juventude e Sport às 19 horas. Santos e Palmeiras, Mirassol e Fluminense, que jogariam na rodada, tiveram seus jogos adiados por causa do envolvimento dos dois clubes, Palmeiras e Fluminense, no Mundial de Clubes. Eu só não estou entendendo porque essa folga do Palmeiras a mais, né? Por exemplo, o Flamengo voltou um pouco antes, mas praticamente na mesma situação, né? Já devia estar jogando. Já descansou mais do que o suficiente o Palmeiras, né? O Fluminense ainda foi eliminado na terça-feira, talvez pudesse ter um tempo a mais aí, mas mesmo assim, né? Uma terça-feira já viajou, já descansou, já era para estar em campo pelo menos para jogar na segunda-feira aí, né? Essas duas equipes. Mas a CBF não optou por isso, então os clubes estarão aí folgando, né? Enquanto que os outros vão jogar aí, boa parte aí dos clubes vão jogar aí a 13ª rodada a partir do sábado, encerrando na segunda-feira. São essas as informações, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno no YouTube. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações.